E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é mais um vídeo aqui no canal e dessa vez galera, eu trago para vocês um vídeo bem diferente. Vídeo tem um tema, algumas diferenças que existem entre Brasil e Estados Unidos. Então existem várias diferenças sobre culturas, né? Lá dos Estados Unidos com a do Brasil, são bem diferentes. Então nesse vídeo vocês vão ver quais diferenças que existem entre esses dois países. Então bora pro vídeo. A primeira diferença é a afetividade. Como assim, Cassiano? Os brasileiros, eles são conhecidos por um povo muito caloroso e afetivo. Ou seja, a amizade que os brasileiros fazem é facilmente vista. Ou seja, eles conseguem puxar uma conversa com outra pessoa, né? Já os americanos, eles são mais fechados. Os norte-americanos, eles prezam no seu espaço e na sua individualidade. Não é porque eles têm um comportamento apático que vamos chamar eles de mal educado ou indiferente, né? Porque isso é comum na cultura deles. O segundo ponto é a comida. As diferenças culturais entre os Estados Unidos são bem diferentes uma das outras, como eu falei no vídeo. As culturas são muito diferentes uma das outras. Isso porque nos Estados Unidos, fast foods e as comidas enlatadas fazem parte da rotina americana, né? Tipo o arroz. O arroz pode ser difícil encontrar lá. Já o feijão pode ser visto enlatado. Então a gastronomia é importante no Brasil. Então os brasileiros, eles estão acostumados com comidas típicas, gostos e sabores marcantes, além da popular arroz e feijão. Falando ainda das culinárias dos americanos, saiba que grande parte desses ingredientes eles vêm de outros países. Devido à rotina muito acelerada deles, o mais comum são os alimentos pré-preparados. Considerando uma das principais refeições do dia, o café também sofre algumas alterações em comparação ao servido no Brasil. Então não é uma missão fácil de encontrar café lá nos moldes brasileiros, dos Estados Unidos. O terceiro ponto é a identificação do sobrenome. Eu achei meio esquisito essa identificação pelo sobrenome, porque em ambientes mais formais, os norte-americanos eles costumam se chamar pelo sobrenome. Então pode parecer estranho para cada um de nós, porque os americanos eles ainda prezam pela formalidade, principalmente nas relações profissionais. Então em ambientes mais formais, os norte-americanos costumam se chamar pelo sobrenome. Já no Brasil, isso não é comum. Então nós chamamos as outras pessoas pelo nome principal. Mas em universidades dos Estados Unidos, isso não é comum de chamar pelo nome. Isso pode acontecer de ser desrespeito aos professores ali. A quarta, talvez vocês já tenham visto, que é a gorjeta. Então lá nos Estados Unidos, é bem comum você deixar uma gorjeta... Então lá nos Estados Unidos, é bem comum você dar... Lá nos Estados Unidos, é bem comum você deixar a gorjeta lá com as pessoas que servem você, né? E já no Brasil não, é opcional, né? Deixar a gorjeta com quem serve. E para eles, lá nos Estados Unidos, é uma forma de gratificar e motivar quem prestou o serviço, né? Isso mostra que se você não deixar a gorjeta, talvez eles achem que o serviço foi insatisfeito, né? Eles podem achar que a comida não ficou boa. Consumo de bebidas alcoólicas somente em estabelecimentos fechados. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, porque a partir dos 21 anos você consegue beber, mas tem uma coisa, você não pode beber em lugares públicos e também em bares também, você não pode fazer isso, você tem que beber em sua casa. No Brasil não há restrição, mas a partir dos 18 anos pode beber bebidas alcoólicas aqui no Brasil. Mas existe também alguns estados dos Estados Unidos
que lhes permitem viver em lugares públicos, como a Geórgia, como a Matana, como que eu falei Matana? A Montana, a Tennessee, a Louisiana, a Missouri, é esse nome aqui, ó, que tá passando aqui, ó, Missouri, e o Texas também. O próximo ponto agora é muito bem diferente do que a gente está convivendo aqui no Brasil. É as escolas públicas de qualidades para todos. Então, se comparar as escolas brasileiras com as americanas, será notável as diferenças de estrutura de equipamentos. Então, além da metodologia de ensino, é bem diferente do que estamos vivendo aqui no Brasil, né? Ao contrário do Brasil, os colégios públicos norte-americanos oferecem uma ótima qualidade de ensino, tendo professores qualificados e bem remunerados, além da estrutura, que sem dúvida é ainda melhor. O próximo ponto é o pagamento de salário. As diferenças são inúmeras, se tratando nas condições de trabalho de cada país e das leis trabalhistas. Então isso reflete muito na forma do pagamento de salários e benefícios. No Brasil, é muito comum você receber, um cidadão receber no final do mês, mensalmente. Já nos Estados Unidos, a remuneração é paga de acordo com as horas trabalhadas. Então o pagamento é um acordo dedicado entre o empregado e o empregador e pode ser feito de forma semanal, ou quinzenal, ou mensal. O próximo ponto é muito engraçado. Muito engraçado por quê? Porque é os horários de festas. Aqui no Brasil, costuma-se o horário de festas acabar na madrugada, né? Então começar lá pelas 11 horas da noite e acabar lá para 6 da manhã do outro dia. Mas já nos Estados Unidos, as festas elas encerram até as 10 horas da noite. E o último ponto são as leis e regras. Ou seja, o jeito brasileiro, às vezes você consegue ajustar e sobressair a normas e regras. Mas nos Estados Unidos é muito diferente, porque os americanos eles costumam ser corretos e seguir com rigidez as normas e regras. Então é muito importante que as pessoas que pretendem visitar os Estados Unidos saibam dessas diferenças e também sobre o que nos Estados Unidos as leis e os, como fala? Que as leis e as regras sejam cumpridas corretamente. Então, galera, esse foi o vídeo. Vocês viram algumas coisas que nos Estados Unidos, a diferença entre esses dois países, o Brasil e os Estados Unidos. Se você quiser que eu fale mais outras diferenças, comenta aqui nos comentários que eu vou estar olhando aqui os comentários de todos. Também se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e me siga nas minhas redes sociais, que é o Instagram de fotografia, que tá aqui, ó. É o @fotografiacassiano. Então vai lá, segue lá e curte as fotos também, que é muito importante a sua ajuda lá. Então é isso, um grande abraço a vocês. Então até o próximo vídeo. Tchau!